Jesus preferiu servir a Deus do que se entregar para o maior prazer da sua carne, que naquele momento era a fome. Então não se dobre diante da sua carne, que se alvoroça pelo pecado, com fome pelo pecado todo dia, mas vença a carne, vença a tentação pela palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e você só vai vencer as tentações carnais a hora que você parar de alimentar a carne e começar a alimentar o Espírito. A vitória à sua disposição, porque você não foi chamado para ser subjugado pelas tentações, para ser subjugado pelos seus desejos. Agora a segunda tentação, ela foi acerca da soberba da vida. Satanás levou Jesus à cidade de Jerusalém. Eles subiram em um lugar alto, a 157 metros acima da base do ribeiro de Cedron, em Israel. E a segunda proposta foi essa: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todo o caminho. E amados, aqui está a soberba da vida, tentando ofuscar os planos de Deus no Calvário. Imagine essa cena, Satanás levando Jesus a um lugar alto, pedindo para Jesus dar um mergulho do pináculo do templo de Salomão. Se tu és realmente o Filho de Deus, então me prova. E sabe quando entra a soberba, que você fala: você quer que eu te prove? Então agora eu vou entrar em ação, agora eu vou te provar, agora você vai saber com quem você está falando. Então a soberba da vida fala do orgulho, da soberba em si, pessoas fazendo coisas para ostentar, pessoas fazendo coisa para alimentar o ego, pessoas fazendo coisa pelos aplausos, pela fama, pela glória, pelo dinheiro, querendo sempre que o seu nome seja citado, até faz as coisas, até produz, mas não por um propósito maior, não por uma missão mais nobre, é sempre bem ativo, mas por trás dessa atividade se esconde uma outra realidade. Ali nos bastidores, o que você encontra nos lugares escondidos da alma é um orgulho, é uma necessidade de aceitação, é uma necessidade de reconhecimento. É o inimigo dizendo: você é o cara, pula daqui, Deus vai estar contigo, Ele vai te respaldar. Então essa soberba é um orgulho que te leva a acreditar que Deus estará contigo em tudo que você fizer, ainda que essa não seja a vontade de Deus para a sua vida. Agora, amados, eu preciso te avisar que Deus vai te respaldar naquilo que Ele te mandar fazer, amém? E se você teve vitória naquilo que Deus te mandou fazer, não significa que você vai ter vitória em todas as coisas que você se envolver, porque se elas não forem a vontade de Deus, você estará por conta própria. Se Deus te mandar pular, pula. Mas se Ele não mandar, não pula, esperando que Ele vai te segurar lá na frente. Se Ele não mandou você fazer o negócio, se Ele não mandou você investir, se Ele não te mandou entrar nesse relacionamento, não vai na certeza e na garantia de que Ele vai cuidar de você. Se você saiu da vontade de Deus, você está por sua conta e risco. Essa era a tentação para que o ego assumisse, o eu assumisse. Agora repete para o teu irmão em voz alta: o ego é uma desgraça. E se nos teus testemunhos, nas tuas histórias, tem muito mais eu, a palavra eu, do que a palavra Deus, algo está errado aí. Jesus não precisava provar nada para ninguém, você também não precisa provar nada para ninguém, você não precisa ser reconhecido por ninguém. O que Deus tem para a sua vida não muda pela maneira como os homens te percebem. Por isso o importante é ser grande diante de Deus, porque Ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Se quiser aplaudir ao Senhor, aplaude de verdade, porque Ele é Deus. Ali era o momento de Jesus resistir à tentação de se autopromover. Ele espera o tempo oportuno para ser levantado por Deus.
e na hora certa isso acontece. Então espera a hora certa. Se tiver que haver elogios, que esses elogios venham de outros, não fique se autoelogiando, não tem nada mais feio do que isso. Se você tiver que ser reconhecido, que esse reconhecimento venha de Deus, que esse reconhecimento venha dos outros. Você não precisa defender a sua própria causa, se a sua causa está em Deus. Ele mesmo vai defender a tua vida, Ele mesmo vai proteger a tua história, Ele mesmo vai cuidar do seu nome, Ele mesmo vai te levar a lugares onde você vai gozar de honra, Ele mesmo vai te destacar entre a multidão, Ele mesmo vai te levar aos primeiros lugares nessa nação, Ele mesmo vai te coroar, Ele mesmo vai te premiar. Mas se acerta, se alinha com Deus, para que a verdade do Evangelho possa transformar o teu interior de dentro para fora. Essa tentação é um perigo, amados, porque a alma não curada, a alma que sofreu abuso, a alma que sofreu rejeição, ela será tentada a se exaltar constantemente. Agora resista à tentação. O que Deus tem para mim está guardado com Deus. Eu não preciso me vender, eu não preciso me corromper, eu não preciso me apresentar de uma maneira que eu não sou, eu não preciso fazer promessas que eu não vou cumprir, eu não preciso entrar em alianças que eu não deveria entrar, eu não preciso manchar o meu nome, eu não preciso manchar a minha história. O que Deus tem para mim, Ele guardou, e vai acontecer independente do que os homens pensem ao meu respeito. Aplauda forte ao Senhor por isso, você crê. E por fim, a concupiscência dos olhos. Amados, essa terceira tentação, ela era de natureza de poder. O que eu quero dizer com isso? Jesus e Satanás deixam o pináculo do templo, eles foram levados rapidamente ao pico de uma montanha, com vista para todos os reinos conhecidos do mundo. Ninguém sabe a altura desse monte, mas a cada horizonte estendiam-se terras e mais impérios e mais reinos, e a única coisa que nós podemos é imaginar essa cena. Deus tinha planos para Jesus governar, Deus tinha planos de governo para Jesus, sobre todos os reinos da terra, mas esse plano não incluía aquela oferta presunçosa, aquele atalho satânico. Aquele plano seria consumado através do sofrimento de Jesus na cruz exclusivamente. Agora Satanás tenta Jesus para que ele desejasse obter poder através da adoração a Satanás e não a adoração a Deus. Há dois sistemas de governo vigentes no mundo. Você pode obter poder de Deus, ou você pode obter poder do sistema desse mundo. Era exatamente isso que Jesus tinha em mente quando ele exortou os seus discípulos sobre o perigo do fermento de Herodes, Mateus 8,15. O que significa o fermento de Herodes? Quem era Herodes? Herodes era um rei em Israel, mas ele se corrompeu em alianças políticas com os romanos, pelo poder do sistema, pela influência que esse poder lhe traria, pelas riquezas, pelos privilégios, por tudo que o sistema de governo desse mundo pudesse lhe oferecer. Então a doutrina do fermento de Herodes é o vale tudo pelo poder e pela sua manutenção. Vale mentir, vale roubar, vale furtar, vale trair, vale matar, como foi o caso do próprio Herodes, que vem do seu poder ameaçado com o nascimento de Jesus, manda matar todas as crianças com menos de 2 anos, manda matar Herodes. Então o problema aqui, igreja, é que essa tentação é de caráter espiritual. Todo ser humano foi projetado para portar o poder de Deus. O homem então vai ter sede de poder, e a vida de muitos homens se resume em correr atrás desse poder. Na verdade, muitos se vendem em virtude desse poder, o que leva seres humanos a fazer pactos com entidades espirituais, a participarem de rituais em sociedades secretas, a atrair pessoas para alcançar os seus objetivos, para usar, inclusive na igreja, líderes como seus trampolins espirituais para os seus objetivos, para os seus intentos. Então há uma sede
de poder e influência, há uma sede para que eu seja maior do que os outros. É exatamente essa concupiscência dos olhos, é o que diz respeito a tudo que os seus olhos desejam e o poder que te concede acesso a tudo que os seus olhos desejam. E com essa ganância e com essa ambição, toda a inveja que vem junto, as manipulações, as maquinações que acompanham esses desejos. Então o diabo estava certo que aquela proposta de Deus para o seu filho Jesus seria negociada. Deus vai dar poder para Jesus sobre os reinos, mas através da cruz. A minha proposta é mais leve, você não vai precisar de cruz, não é um caminho tão grande, você não vai sofrer tanto, vai ser tudo tão mais fácil. Não precisa nascer numa manjedoura, não precisa sofrer, não precisa de cruz, eu vou te dar tudo o que você quer, é só você se prostrar e me adorar, é bem rápido, são só alguns segundos e tudo será feito. Mas Jesus olhou o mundo, Jesus amou o mundo, e Ele preferiu a cruz para que Ele pudesse salvar toda a humanidade. Ele não negocia a sua missão, Ele não negocia o seu objetivo. Então isso é o Evangelho, é você pensar no bem-estar do próximo acima do seu próprio bem-estar, é você considerar o próximo mais importante do que você, é esse amor sem limite, esse amor sem medida. É só assim que você vai conseguir vencer as tentações como Jesus venceu no deserto. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles dará culto. E com isso o diabo o deixou. Por isso, amado, para finalizar, esteja atento, esteja vigilante, porque você não pode ser promovido em sua carreira além do nível da tentação. Você vai lidar com a tentação, não há como se ter uma vida tranquila, não há como se sentir seguro a ponto de achar que não haverá ataques, que não haverá tentações. E as tentações começam com as batalhas internas na sua mente, com as lutas que dizem respeito à sua vontade. Enquanto for a tua vontade, você perde para as tentações. Quando a vontade de Deus se manifesta, quando ela é maior, então você vence as tentações. Ele vai te atacar nos lugares mais profundos da sua alma, Ele vai te atacar de maneira que ninguém mais saiba disso além de você. Ele vai te atacar em lugares em que você nunca imagina ser atacado, porque Ele conhece os seus pontos fracos, e Ele quer te ver negociando, Ele quer te ver cedendo, Ele quer te ver rendido, Ele quer te ver prostrado. Agora, como resistir às tentações? Prossiga em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6,3. Então se esforce para conhecer a Deus, porque à medida que você conhecer a Deus, Ele vai mudar o seu interior, os seus atributos e a sua glória vão te afetar. Você vai aprender que os seus pecados ofendem a Deus, e você nunca mais vai querer ofender aquele a quem você ama. Por que ímpio não tem conhecimento prático da malignidade do pecado? Porque ele não tem conhecimento de Deus. Então a maldade do pecado, a ruindade que está sobre o pecado, ela é relativa, porque você só sabe quão mal o pecado faz quando você conhece a Deus, e isso é proporcional. Quanto mais você conhece a Deus, mais você entende o quão ruim é o pecado. Quando você não conhece a Deus, para você nem existe pecado, para você nem existe culpa. Então se para você não existe culpa e não existe pecado, é porque você não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, conhecesse a santidade de Deus, você entenderia o que o pecado faz entre você e Deus, o que o pecado faz com o seu caráter, o que o pecado faz com a sua vida espiritual, o que o pecado faz com o seu interior, o que o pecado faz com o seu coração. Então considere o que Jesus veio fazer nessa terra. A sua vida pecaminosa condenou Jesus à cruz do Calvário, e todas as vezes que você escolhe conscientemente o pecado, você está mandando Jesus de volta para aquela cruz. Então olha para a misericórdia e para a graça do Senhor, e se agarre a ela com todo o seu coração, porque o que Satanás faz é tentar esconder de você o agravamento do seu pecado. Ele não te faz ver o fim daqueles atos, o fim daquelas escolhas. Ele te cega
para essa realidade, mas quando você se encontra em Cristo, Ele te mostra que o salário do pecado é morte, que o salário do pecado é destruição. Então olha para o propósito da sua vida, porque há um propósito para a sua existência, e o pecado perverte esse propósito, ele te faz inoperante, neutralizado. Você é neutralizado pela vergonha, pela acusação que sente diante de Deus e dos homens, porque é isso que o pecado faz. Ele te oprime, ele te sufoca, ele te rouba energia, ele te rouba vitalidade, ele te rouba a vontade de servir, ele te rouba tempo, ele te rouba a vida, ele te coloca no modo opresso, e você, ao invés de ser alguém que veio a esse mundo para glorificar o nome do Senhor, passa a ser um opresso, passa a viver sobre opressão, passa a viver sobre culpa, sobre condenação. Então não negocie, se lembre dos momentos de adoração. Quantos momentos de deleite na presença de Deus você perde por causa do pecado? Quanta felicidade você deixa de sentir, quanto fruto você deixa de dar por causa do pecado? Quantas experiências com Deus te são censuradas pelo simples fato de você estar em pecado? Quantos hoje foram chamados para rugir como leões e estão se escondendo como ratinhos, porque estão constrangidos pelos seus pecados? Olha para a eternidade, se lembra das pessoas que você ama e que já subiram aos céus. Há uma nuvem de testemunhas que está te acompanhando agora. Os anjos sabem o que você faz, o Senhor sabe o que você faz, e até aquilo que você faz em oculto um dia será anunciado nos telhados. Então não faça nada em oculto que não possa um dia ser anunciado nos telhados. Pense no Senhor, pense nos olhos de Deus que estão em todos os lugares. Entre anjos e demônios, em que lugar você se encontra? Olha para os demônios são sujos, os anjos são puros. Santidade e pecado estão extremos entre si, como anjos e demônios. De que lado você está? De que lado vai ficar? Então se lembra que toda a tentação do diabo, ela vem para potencializar os seus próprios desejos, porque ele quer que você seja como ele. Agora, quando Jesus te chama à santificação, é porque Jesus deseja que você seja como ele, e você vai precisar fazer uma escolha. Para acabar, considere a partir de hoje o seu principal trabalho: matar o pecado em sua raiz, limpar o seu coração, que é a fonte, porque é do coração que vem todo o mal em nossa vida, é ali que procede tudo o que acontece, que te leva a pecar, nasce no coração. Priorize o que precisa ser priorizado. A primeira chamada tua não é nem para pregar o evangelho, a tua primeira chamada é para ser santo. Então, se você não for santo, nem pregar o evangelho você deveria. A tua primeira chamada é a santificação. Então, a partir de hoje, levanta a sua mão direita bem alto, se você está comigo, e declare assim: a partir de hoje, eu vou identificar, eu vou nomear, e eu vou eliminar todo o pecado da minha vida. O pecado é inimigo, e as tentações são mentirosas, elas vêm para me enganar, a tentação vem para me iludir. E agora, se você quiser ser forte como o apóstolo Paulo foi, faça como ele fez. Sabe como Paulo vencia as tentações? Ele via tudo aquilo que o mundo representa, toda a sua glória, todos os seus prazeres, todo o seu poder, toda a sua honra, como esterco. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Lixo, esterco, não vale a minha relação com Deus, não vale a minha aliança com Deus. Não tem nada nesse mundo, nada que Ele possa me oferecer que tenha o valor da minha aliança com o meu Deus, que tenha o valor da minha integridade, que tenha o valor da minha honestidade, que tenha o valor da minha história sem mancha, que tenha o valor do meu testemunho diante de Deus e diante dos homens. Aplauda forte ao Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é Deus.